E o Balanço Geral começa falando da paralisação dos caminhões que entra no quarto dia. Um dos setores mais afetados é o combustível. E com medo de ficar sem gasolina, os motoristas lotam os postos desde ontem. Mas a maioria deles já não tem mais combustível. E nós vamos falar ao vivo com a repórter Dayana Brocardo, que está em um posto de gasolina e nos traz o panorama dessa situação. Boa tarde, Dayana. Qual cidade que você se encontra? E a situação por aí dá para ver que é de fila, né? Olá, Caleb, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na cidade de Itajaí mesmo, em um posto de combustíveis que fica na Contorno Sul. E a situação é essa que vocês podem ver e que é um cenário também comum nos poucos postos aqui da nossa região que ainda tem combustível para oferecer aos consumidores. Segundo o sindicato dos postos de combustíveis, a maioria dos postos já não tem mais gasolina e nem etanol. Por isso, boa parte deles já está fechado, mas continua ainda com a loja de conveniência funcionando. Aqui nesse local onde nós estamos, nós conversamos agora há pouquinho com uma motorista que estava sendo atendida, que conseguiu chegar até a bomba de combustível. Ela disse que estava esperando para abastecer desde as 8h30 da manhã, mais de 3 horas para conseguir chegar aqui no posto. Nós conversamos também com o gerente e ele nos disse que a quantidade de combustível que tem até agora, que tem nesse momento, tanto de gasolina comum quanto de etanol, vai dar para mais uns 40 minutos, no máximo 1 hora. Então quer dizer que muita gente que está aqui nessa fila, nesse local, não vai conseguir ser atendido. Ainda não há uma previsão, do reabastecimento para os postos, porque as bases de distribuição de combustíveis aqui para a nossa região, elas estão bloqueadas. Uma delas fica no bairro Itaipava, aqui na cidade de Itajaí, e as outras ficam em Guaramirim e também em Biguaçu. Toda essa situação começou, principalmente ontem à tarde, depois que a notícia de que poderia faltar combustível começou a circular nas redes sociais, começou a ser divulgada, e aí muita gente correu para os postos, tanto que o trânsito aqui em Itajaí e também em Balneário Camboriú, nas principais avenidas, ficou bastante complicado. Grandes congestionamentos foram registrados em quase todas as cidades. Ainda segundo o sindicato, mesmo sem gasolina, boa parte desses postos continua atendendo, às vezes com um pouco de diesel ou quem sabe com o gás veicular que também tem e com a loja de conveniência. Sobre o Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Itajaí, as viaturas elas continuam sendo atendidas pelos postos que venceram a licitação para atender o Estado. Então, para o Corpo de Bombeiros, não existe um estoque do próprio Corpo de Bombeiros, mas os postos que atendem os bombeiros são obrigados, então, a reservarem uma certa quantidade de combustível para eles. O mesmo acontece também com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Aqui nesse posto onde nós estamos, que atende, inclusive, a Polícia Militar e a Polícia Civil aqui da nossa cidade, eles devem reservar uma quantidade de 3.000 litros para as forças de segurança. Então, nesse momento, essas forças de segurança e de socorro têm um abastecimento garantido. Mas a gente está acompanhando a situação, que é bastante crítica em toda a nossa região, e daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre o que está acontecendo aqui em Itajaí, sobre essa questão dos combustíveis, principalmente, e também sobre outros produtos que já estão faltando. Voltamos com vocês aí no estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado, Dayana Brocardo, com as informações. O Balanço Geral continua falando ainda hoje sobre a manifestação dos caminhoneiros, setores que já são prejudicados e de que maneira o cidadão aqui do litoral norte de Santa Catarina está vendo estas paralisações e também todas as situações que são causadas através dela. O Balanço Geral, com exclusividade, traz ao vivo para você todas as informações. Então fique com a gente aqui no BG.